Segundo Reis 4, versículo 26. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 26. Diz assim a palavra, irmãos. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem já conhecia esse versículo? Quem já conhecia? Todos os irmãos, né? Bom, esse versículo aqui, o versículo 26 desse capítulo 4, irmãos, ele faz parte de um grande milagre que Deus operou em uma cidade chamada Sunem. E o agente, ou a pessoa usada por Deus para a realização desse milagre foi o profeta Eliseu. Então, Eliseu, ele era, na verdade, um profeta que sucedeu Elias. A sua casa ficava em Samaria. Só que Eliseu ele tinha um ministério, irmãos, que hoje é chamado de ministério itinerante, né? Só que é bem diferente hoje do que era antigamente, né? Tipo, hoje, quando fala de ministério itinerante, a maioria sempre envolve oferta, cachê, se não pagar não vai, essas coisas. Os irmãos sabem como é que funciona, né? Diz que de graça está difícil de alguém querer fazer alguma coisa para Deus. O profeta Eliseu, irmão, ele morava em Samaria e ele viajava para Jericó, Betel, Sunem, Damasco, a região do Rio Jordão todo, ali ele viajava. Então era uma pessoa que estava sempre em constante movimento, fazendo a obra de Deus. E quando ele passava em Sunem, lá em Sunem tinha uma família, irmãos, que era composta por um casal, já um senhor de idade e uma mulher que ela era mais jovem. E esse casal, irmão, cada vez que Eliseu passava por ali, eles recepcionavam Eliseu e davam de comer ao profeta. Então, cada vez que Eliseu passava a Sunem, ele chegava ali na casa da sunamita e ali ele era recepcionado, ele comia, bebia, era muito bem tratado. Os irmãos sabem que, tipo, consideração pelos homens de Deus é uma coisa que o povo sempre teve, né? Hoje, irmãos, devido a muitos escândalos e muitos problemas que acontecem, essa credibilidade está um pouquinho manchada. Mas a gente sabe, irmãos, que apesar de todo o problema, toda a dificuldade que a igreja está atravessando nesse século 21, o pessoal ainda tem muita consideração pelos homens de Deus, né? Haja visto como tratam, como recepcionam, como ajudam, na maioria das vezes. E naquela época ali não era diferente. Então Eliseu passava em Sunem, ele era recebido ali na casa da sunamita, ali ele comia e tal. E a sunamita, irmãos, ela desejou no coração fazer algo a mais pelo homem de Deus. Então ela conversou com o marido e ela disse mais ou menos assim: marido, esse homem que passa por nós e come pão aqui em casa, não é que ele passava na rua, né? Já vi muita gente pregar que Eliseu passava lá na rua e ela conheceu que ele era crente passando lá na rua. Não, irmão, dá para conhecer um crente passando na rua? Dá ou não dá? Dá, mas não é o caso aqui. Eliseu era recebido na casa e ali ele sentava na mesa e comia com o casal. E aí ele conversava, dialogava, falavam provavelmente muita coisa a respeito de Deus. E pelo fato dele ter um comportamento e um bom testemunho, ela viu que ele era um homem de Deus. Então ela falou para o marido assim: olha, esse homem que passa por nós e come pão aqui em casa, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E aí ela disse ao marido assim: que tal se a gente fizesse um quarto para ele aqui, junto do muro, e a gente colocasse ali uma cama, né,
uma mesa, cadeira e um candeeiro. E há de ser que todas as vezes que ele passar por aqui, ele tem um quartinho dele para descansar, né? Para estudar a Escritura, para fazer sua oração, o seu devocional a Deus. Então, além da gente dar a comida, a gente vai dar um lugar para ele descansar e, novamente, né, meus irmãos, recarregar a bateria, porque os irmãos sabem, né, que o crente, irmãos, é que nem um caminhão-pipa. Ele vai lá na fonte, enche, e aí ele gasta a água usando naquilo que é necessário, e ele tem que voltar na fonte para reabastecer. Então, cada vez que a gente faz alguma coisa para Deus, irmão, pregando, profetizando, revelando, cantando, nós estamos gastando as nossas energias. E isso faz necessário que a gente faça o quê? Que a gente tenha o cuidado de reabastecer, recarregar, para que quando Deus quiser nos usar novamente, a gente não esteja vazio. A gente sempre tem que estar preparado para ser usado nas mãos do Senhor. Então, o objetivo desse quarto era dar o alimento e dar o descanso, a condição dele ter um lugarzinho adequado, né, para orar, para ler a Escritura, para se preparar, para seguir a viagem. Então ela conversou com o marido, era um casal, irmãos, que concordava nas coisas. A pior coisa, irmão, quando o casal discorda, né? Um diz, vamos para a igreja, outro diz, não vamos. Um diz, vamos orar, outro diz, não vamos. Casal que discorda muito, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Se tu é um casal, se vocês são um casal, vocês batem muito de frente, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Tá? E não é da minha cabeça, é da Bíblia. Amós capítulo 3, versículo 3. Quem lembra o que diz lá? Andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Então, se você é um casal, quer continuar casado, quer comemorar bodas de prata, bodas de ouro, bodas disso, bodas daquilo, né? Não precisa nem ser de prata, pode ser até antes disso. Se você sonha em permanecer casado, se você sonha em criar os teus filhos junto com teu marido, ter uma família vencedora, uma família abençoada, a primeira coisa que vocês têm que fazer, tem casal que não precisa de oração não, irmão. Precisa é de mudança de comportamento. Porque você pode colocar o teu nome na oração aqui o ano inteiro. Você pode pedir para o pessoal do círculo de oração orar, pode pedir para o pessoal fazer jejum, mas se você não tiver disposição de mudança, certo? Dificilmente você vai mudar. Por quê? Porque as pessoas não querem mudança, né? Então, casal que não combina, não vai muito longe. Tá certo? Ah, pastor, mas eu amo. Pode amar bastante, mas vai chegar uma hora que esse amor esfria. Então, tem que haver concordância. Dois juntos, se não estiver de acordo, não andam juntos. Então, a sunamita diz ao marido, que tal se a gente fizesse um quarto para esse profeta ficar aí? Bom, ele poderia dizer não, né? E ela poderia aceitar de boa? Claro que sim. Ele poderia dizer, não, acho melhor não, porque vai tirar a nossa privacidade, chega aí qualquer hora da noite e tal, tira muita privacidade da gente. Ele poderia dizer não, mas pelo que a gente observa, irmão, ele era uma pessoa, digamos assim, flexível, né? Vamos fazer um quarto? Bora, demorou, vamos fazer o quarto. E na outra viagem que Eliseu chegou, irmão, ele teve uma surpresa. Não tinha só um prato de comida, não tinha só uma mesa repleta de boas comidas, né, porque era uma família rica. Além da comida, tinha o quê? Um quarto. E eu fico imaginando, irmão, o casal pegando o Eliseu, ele era sempre acompanhado pelo seu jovem, né, o Geazi, e o casal dizendo, ó, fizemos um quartinho para o senhor, ó aqui, ó, que beleza, ó. Colocamos uma cama, colocamos uma mesa aqui para o senhor sentar, cadeirinha para o senhor sentar, tem um candeeiro aqui, ó, pode acender a luzinha aqui a hora que quiser, e ó, de graça, não tem que pagar nada, gratuitamente aqui,
pela consideração que a gente tem pelo ministério que Deus entregou na tua mão. O senhor é um homem de Deus e a gente está lhe presenteando com esse quartinho para todas as vezes que o senhor passar por aqui. Por favor, não vá para nenhum lugar, venha para cá, porque aqui vai ter um lugarzinho especial para o Senhor. Bacana isso ou não, meus irmãos? Muito bacana, né? Eliseu ficou tão, digamos assim, agradecido, que depois que ela saiu, Eliseu olhou para o Geazi e falou assim: rapaz, o que a gente podia fazer por essa mulher, né? Ó que mulher abençoada, um quartinho para a gente aqui, ó. O que a gente podia fazer por ela? E aí chamaram ela. Escuta, o que a gente pode fazer por ti? Irmão, acredita que essa mulher não pediu nada? Veja que ela fazia sem nenhum interesse de receber em troca. É aí que Deus gosta da gente, irmãos, né? Quando você faz e você não espera receber em troca. Quando Eliseu disse: o que você quer que a gente faça por você? Tem alguma coisa que a gente pode falar ao rei em teu favor e tal? O que você quer? O que você precisa? Ela disse: olha, tua serva não precisa de nada. Está tudo jóia. Isso aí é bênção de Deus. E ela saiu, não pediu nada. Irmão, isso foi uma atitude de uma verdadeira, digamos assim, serva de Deus ou não, meus irmãos? A gente vive uma época, irmão, de muito troca-troca, entendeu? Convidou para o aniversário, se o outro não convidar, pronto, perdeu a amizade. Mas eu chamei ele aqui, comeu todo o bolo e agora não me chamou lá. Pronto, já fica inimigo, né? Tá chegando o Natal, irmão, alguns aqui vão ser esquecidos. Não fica brabo. Se não te chamaram, não liga, meu irmão. A gente tem que parar com esse negócio de querer em trocar. Ajudou, tem que me ajudar. Dei, tem que me dar. Lembrei, tem que lembrar de mim. Irmão, faça sem interesse. Faça porque o amor de Cristo está derramado em teu coração, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então a gente faz porque a gente ama. A gente faz porque nós aprendemos a servir. Jesus nos ensinou a servir. Irmão, Jesus foi celebrar a Páscoa. Estava lá um grupo de 13 homens. Os irmãos sabem que naquela época as ruas eram de barro, muita poeira. Os calçados não eram fechadinhos como são os nossos, eram sandálias abertas. E o fato de você andar naquelas estradas, o pé ficava puro pó. Então, quando chegava numa residência, era de praxe tirar a sandália e alguém vir lá com uma bacia de água, uma toalhinha, lavar o pé e secar, né? Então, geralmente o anfitrião fazia isso, ou tinha alguém que fazia isso. Quando Jesus chegou no cenáculo para celebrar a Páscoa, rapaz, todo mundo entrou, ninguém se ofereceu para colocar uma água, pegar uma bacia, pegar uma toalha. Aí sabe quem é que foi fazer isso, irmão? Jesus. Bom, o maior exemplo de serviço por amor é o exemplo de Jesus. Você está me entendendo, irmãos? Se você quer se inspirar em alguém para servir, se inspire em Jesus. Jesus é a nossa inspiração. Jesus é o nosso modelo de serviço, meus irmãos. Jesus é o exemplo de alguém que amava e muitas das vezes não foi amado, que ajudou e não foi ajudado, que estendeu a mão, mas na hora que precisou de uma mão, ninguém estendeu as mãos para ele. Mas ele sempre foi exemplo de serviço, de amor, de bondade, de misericórdia. Entrou todo mundo, ninguém pegou água, bacia, toalha. Jesus foi lá e disse: pô, já sei o que eu vou fazer. Jesus foi lá, pegou uma bacia, encheu d'água, pegou uma toalha, se cingiu com a toalha e disse: vem aqui, coloca o pé aqui que eu vou lavar. Daí chegou a hora dos fariseus, né, irmão? Sabe, o fariseu é terrível, não faz depois, né? Aí os fariseus: não, meu pé tu não lava. Vai ficar com o pé sujo? Você devia ter... O que Jesus estava fazendo, eles deveriam ter feito, mas não fizeram. Daí quando Jesus foi fazer, irmão, começou a falsa humildade.
Porque a humildade dos apóstolos ali foi mais falsa do que qualquer coisa que você conheça. Começou a falsa humildade. Não, o meu pé o senhor não lava. Capaz, não, meu pé não. Não, jamais, o meu pé também não. Todo mundo, não. Aí Jesus disse, para um pouquinho. Se eu não lavar o pé de vocês, vocês não têm parte comigo. Porque até então ninguém quis fazer, agora eu vou fazer. E Jesus fez o lava-pé, tem igreja que até hoje lavam os pés. Tem igrejas que você vai lá no culto deles, no dia de ceia, tem o dia do lava-pé. Só que Jesus não fez isso para que nós estejamos a cada culto de ceia ou em cultos especiais lavando o pé dos irmãos. Mas a lição que Jesus quis dar com a lavação dos pés dele é a lição da humildade. É a disposição de servir, meus irmãos. E Jesus ensinou que o maior serve o menor. Assim é o reino de Deus. Lá no mundo, o menor serve o maior. Mas no reino de Deus, quem é grande serve ao pequeno, meus irmãos. Eu não sei como é que hoje existem os super pastores. Aquele pastor intocável, né? Que sobe no púlpito, sai pela porta dos fundos, entra num carro blindado, vai embora. Ninguém vê, ninguém sabe onde mora, ninguém sabe nada da vida dele. Irmão, o maior serve o menor. O reino de Deus é diferente, irmão. Veja que a Bíblia diz que no reino de Deus é feliz o que chora. E lá no mundo não, lá no mundo é feliz é quem sorri. Mas no reino de Deus está escrito, bem-aventurados que choram, felizes aqueles que choram. Então nós temos que ter essa atitude, irmão, de servir sem interesse, sem a lei do retorno. Vai ter que me servir, vai ter que fazer o que eu fiz. Não, meus irmãos, a gente vê muita cobrança entre os casais, né? Mas eu sempre fiz isso, você nunca fez. Vemos cobrança entre pais e filhos. Mas eu sempre fiz isso e você nunca retribuiu. Irmãos, a gente faz porque a gente ama e não à espera de retribuição. Então, essa sunamita, irmãos, ela poderia ter pedido alguma coisa, mas ela não pediu. Ela disse, não preciso de nada, graças a Deus. Eu fiz sem interesse. E ela se retirou. Daí o profeta Eliseu, conversando com o moço dele, falou, e aí, o que a gente podia fazer? Ela não quer nada, mas será que não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Sabe o que o moço de Eliseu falou? Olha, eu notei que eles não têm filhos. É uma coisa que todo mundo nota, né, irmão? Você chega numa casa, se tem filho, é o primeiro que aparece. Mas Geazi disse, eu notei que eles não têm filhos. E tem uma outra coisa, ele já é velho, né? Já é uma pessoa de idade e não tem filhos. Então Eliseu disse, então tá aí, vamos orar para que ela tenha um filho. Tem coisa melhor do que um filho, meus irmãos? É uma bênção, né? Eliseu chamou ela e disse, olha, nesse tempo determinado, tu abraçarás um filho. Ela ficou meio incrédula, meio que não acreditou muito. Mas, irmão, quando Deus fala, se cumpre. Tá bom? Talvez você está aqui nessa noite e você esteja esperando uma promessa, né? Claro que a gente não espera promessa de braços cruzados. A gente espera promessas trabalhando, correndo atrás, em movimento, em oração, né? Lutando, enfrentando as adversidades e problemas da vida, mas o que Deus prometeu, isso vai se cumprir na nossa vida, porque Deus é fiel. Tempo determinado, a mulher deu à luz a um filho, um menino. O menino cresceu, estava na adolescência, e um dia ele saiu de casa, foi ajudar o pai no serviço, irmãos, e ele começou a sentir uma dor de cabeça. Não sei se foi uma insolação, a Bíblia não dá detalhes, mas conhecendo os problemas que acontecem com a humanidade em matéria de enfermidade, pode ter sido uma insolação, pode ter sido, irmão, a gente sabe, irmão, meningite, por exemplo, é uma coisa que principalmente a meningite, né? Ela causa dor de cabeça, seguida de febre, e vai indo e mata. Então o que aconteceu com o menino? Ele estava lá no campo e ele começou a chorar com dor de cabeça. O pai pegou um dos empregados e disse, leva ele para casa, fala para a mãe dele que ele está com dor de cabeça. O empregado pegou, levou para casa,
Chegou em casa, a mãe é mãe, né? E a mãe dispensa comentário, a mãe colocou ele sobre o seu colo e ficou ali, certamente deu algum remédio, fez alguma coisa e tal, e ficou ali com ele. Quando deu meio-dia, irmão, o menino morreu. E agora entra, irmão, na vida dessa mulher um comportamento. Irmão, eu aprendo muito com essa mulher. Essa mulher, para mim, é um exemplo de fé. Essa mulher, para mim, irmãos, é um exemplo de esperança. O menino morre, sabe o que ela faz, irmão? Ela não entra em pânico e nem em desespero. Sabe, tem crente, irmão, que ele se desespera com um gato que desapareceu, com um cachorro que desapareceu, já dá chilique, já passa mal, tem que ser medicado. Essa mulher, ela perdeu o filho, que é muito mais importante do que um gato ou do que um cão, meus irmãos. Essa mulher, ela perdeu um filho que é muito mais importante que o teu carro, que a tua motocicleta, que a tua casa, que os teus móveis. Essa mulher, o filho morre no seu colo. Mas ela não entra em pânico, ela não entra em desespero, ela pega o menino, vai lá no quarto do profeta, abre a porta, coloca o menino na cama do profeta, fecha a porta, e aonde ela vai? Atrás do profeta. Que coisa tremenda. Quando o profeta vê ao longo do caminho ela vindo, ele reconhece. E ele diz ao Geazi, escuta, não é a sunamita que vem lá? O Geazi olha e diz, é ela mesmo, estou conhecendo que é ela. Eliseu falou, ó, vai ao encontro dela e pergunta. Olha como Eliseu gostava de servir, irmãos. O cara podia ficar sentado, deixa que venha. Ele mandou ao encontro, vai lá e pergunta. Para ela estar vindo aí, ela está com algum problema, está com alguma necessidade. Vai lá e pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Pergunta se as coisas estão bem. O Geazi foi, encontrou ela e disse, vai bem com teu marido? Ela falou, vai bem. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com teu filho? O que ela respondeu? Vai bem. Não é vibe, é vai bem. Tá bom? Vai bem. Rapaz do céu, tu já parou para pensar, irmão, como a gente reclama? Né? A minha filha Glaucia, ela estava no médico esses dias, daí a médica falou assim, ó, o teu filho tem autismo, que é o Otto. Daí vou encaminhar para fazer exame, porque o teu filho é autista. Bom, se fosse, não teria problema nenhum. Tá? Se fosse, não teria problema nenhum. Daí a Glaucia chegou em casa e disse, a médica falou que o Otto tem autismo. Eu falei, ah, não, o Otto tem autismo. Uhum. A minha filha Raquel também, quando ela era menor também. Bom, eu comecei a falar com quase 7 anos de idade. E o Otto puxou tudo ele não gosta de falar, ele é um cara quieto. Eu comecei a falar com quase 7 anos de idade e ainda falava tudo errado, né? E se tivesse autismo, não tinha problema nenhum, nós ia cuidar, ia amar, ia ser uma bênção do mesmo jeito. Mas tenho certeza que não tem. Então, meus irmãos, essa mulher, ela podia chegar ali, e quando o Geazi perguntou, vai bem com o teu filho? Ela podia o quê? Começar a chorar e dizer, não vai nada bem, meu filho está morto. Minha criança morreu, eu estou desesperada, não sei o que fazer e tal. Mas em vez dela colocar problemas, em vez dela expressar medo, pavor, angústia, aflição, desespero, ela disse, vai tudo bem. E uma das causas principais dela dizer que tudo ia bem, sabe qual é a causa principal? É porque ela sabia que não adiantava falar nada para aquele moço. Irmão, tem gente que não precisa saber do teu problema. Irmão, tem gente que vai para o Facebook, irmão, e coloca todos os problemas da família no Facebook. Tem gente que vai para o status do WhatsApp e coloca todos os problemas da família ali no, como é que chama ali, no status do WhatsApp. Tem gente que vai para a rede social e começa a atacar indireta para lá, indireta para cá, indireta. Irmão, ninguém precisa saber do teu problema. Aprende com a sunamita, não gasta saliva, não perde tempo com quem não pode te ajudar. Quer colocar para fora o teu problema, quer colocar para fora as tuas aflições?
mas vai com aquele que pode fazer alguma coisa por você. Para o Geazi, ela disse que ia tudo bem, mas quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela diz: o meu filho morreu, eu disse a ti que eu não queria filho, e agora ele está morto. Ela sabia que Eliseu é que podia fazer alguma coisa por ela, meus irmãos. Então, não sai por aí, irmãos, né? Abrindo o teu coração. Irmão, tem gente que depois que você abre o teu coração, ele dá risada de ti. Sabia? Bem feito. Eu sabia que ia se arrebentar, tá vendo? Bem feito. Aquele nariz empinado, aquela exibida, fala mal de ti. Coisas que as pessoas leem ao teu respeito na rede social, que te criticam, que a tua vida fica mais pesada. Irmão, se tem problema, vai orar. Se tem problema, a Bíblia diz: comunicai com os santos as vossas necessidades. Você tem um pastor, tem um vice-pastor, você tem os irmãos da oração, pessoas que têm temor de Deus, pessoas que têm amor e zelo pela tua alma. Se abre com o pastor, com o vice-pastor, se abre com o pessoal da oração, eles vão orar por você para Deus te abençoar. Agora, esse povo de Facebook, irmão, mas são meus amigos, precisa de 50 conto para ver se alguém te arruma. Não te arrumam. Os teus amigos é a tua família. Os teus amigos é a igreja do Senhor. E ainda assim, nem todos a gente pode contar, porque os irmãos sabem, né? Nem todos dá para contar. Agora, você expor a tua vida numa rede social, meu Deus do céu, irmão, né? É muita meninice, é muita falta de maturidade, entendeu? Tem alguém torcendo para o teu casamento dar errado? Ou tu acha que não tem gente que torce para o casamento dar errado? Aí você vai lá, coloca um problema conjugal. Aí a torcida contra, vai dar divórcio, vai separar, ele não merece ela. Aí começa o juízo, ela não merece ele, Deus me livre, ela é muito feia para ele é muito feio para ela, não, ele é muito pobretão, um pé de chinelo, rapaz, você não vai ter ajuda desse tipo de pessoa. A tua ajuda vem de Deus. Amém, meus irmãos? A tua ajuda vem de Deus. Paulo disse lá em Filipenses 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Então, coloca perante Deus a tua necessidade, o teu problema. Ela chegou lá, ela não fala nada para o Geazi. O Geazi, coitado, lembra que o Eliseu deu o bordão para ele? Quem lembra? Eliseu deu o bordão, falou: vai lá e ressuscita o menino. O Geazi foi, não aconteceu nada. Não aconteceu. O menino morto estava, morto ficou. Daqui a pouco vem o Geazi com o bordão e disse: esse negócio é só para ti mesmo. Não adiantou nada. Eliseu chegou lá no quarto, entrou, lembra? Irmão, esse homem era usado por Deus. Irmãos, ele fez uma coisa, irmãos, que a gente olhando assim, não tem explicação, irmão, né? Mas é a fé, sabe? Um dia teve um presbítero, o presbítero Tito, era um baita de um homem de Deus, o presbítero Tito. Nós estávamos na igreja, irmãos, e chegou uma mulher do hospital com um bebezinho, e ela disse para mim e para o presbítero Tito: o médico mandou eu para casa para a criança morrer, com o bebê no colo. O presbítero Tito olhou e disse: mas não vai morrer não, irmã. Daí ela falou: vem aqui. Daí nós entramos no escritório, a mãe, a criança, eu e o presbítero Tito. Ele pegou a criança do colo da mãe e falou assim: não se escandalizem. Pegou a criancinha pelos 2 pés, cabeça para baixo, foi na porta e disse: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Botou a criança no colo, deu no colo da mãe, a criança abriu os olhos. Não morreu, ficou curadinha. Mas vai eu pegar uma criança, irmão, e ir lá para a porta para fazer o mesmo que ele fez? Quem entende que isso foi uma coisa dele? Quem entende que não dá para copiar as coisas?
Foi Deus levou ele a fazer isso. Eu vi a criança desacordada, o médico mandou para morrer, e quando ele faz aquele procedimento, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele entrega a mãe, a criança já está com o olho arregalado, aberto, curado, não morreu. Eu vi a criança crescer. E Eliseu, ele chegou no quarto, ele fechou a porta, o menino estava na cama. O que ele faz? Ele pega as suas mãos e coloca em cima das mãos do menino, e deita com o seu corpo, encostando os seus olhos nos olhos do menino, e encostando a sua boca na boca do menino. Ele fica deitado em cima do menino. Diz a palavra que ele aquece a carne do menino com o seu corpo. Depois ele levanta e ele começa a andar no quarto, com certeza andando e orando, irmãos. Com certeza ele deveria dizer: Deus, essa mulher me fez um quarto, essa mulher me deu uma cama, essa mulher colocou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, essa mulher tem colocado o pão na mesa todas as vezes que eu passo por aqui. O Senhor deu esse filho para ela, ela está feliz com essa criança. Não tira essa criança dela, Senhor. Devolve a vida a esse menino. Ele deve ter orado mais ou menos assim. Ele anda no quarto para lá e para cá. Depois ele vai, deita em cima do menino, mesmo procedimento, mão com mão, boca com boca, olho com olho, e quando ele sai, o menino abre os olhos e está vivo para a glória de Deus. Que milagre tremendo, meus irmãos. Mas nós vamos sair por aí deitando em cima de defunto? É isso que a Bíblia ensina? Onde houver um defunto, a gente vai deitar? Aquilo foi um particular entre Deus e Eliseu. Deus agiu da maneira que Ele quis agir através de Eliseu e operou um grande milagre na vida desse menino. Paulo diz que Deus tem multiformas de operar, ou seja, Deus tem muitas maneiras de operar. E Deus usou Eliseu dessa forma para ressuscitar o menino. E Eliseu era tão abençoado, irmãos, eu não vou alongar, Eliseu era tão abençoado que quando ele morreu, já velhinho, lembra que ele foi sepultado? Eliseu estava lá na cova, na sepultura. Pelo que eu entendo ali no texto, irmão, quem sabe que no cemitério existe erosão por causa da chuva e as covas acabam se abrindo, né? Eu morei em Blumenau e um dia deu uma chuva tão forte em Blumenau. Tem o cemitério do bairro Garcia em Blumenau, que fica assim no morrão, e tem a rua Amazonas que passa embaixo, eu acho que ainda é Amazonas ali, e tem aquele morrão assim que é o cemitério. Deu uma chuva tão forte que deu uma erosão tão terrível no cemitério, em questão de 2, 3 horas de chuva, que as sepulturas se romperam e os caixões saíram do sepulcro e caíram no meio da avenida. Então, eu entendo pelo texto que houve uma erosão ali onde o corpo de Eliseu estava enterrado, e morreu um soldado no campo de batalha, e os amigos queriam sepultar o colega que era soldado. Eles estavam cavando uma cova. Só que quando eles estavam cavando a sepultura para enterrar o soldado que havia morrido, vieram os inimigos. E eles viram que não ia dar tempo de sepultar o soldado. Então, como a cova de Eliseu estava ali, e os ossos de Eliseu estavam expostos, o que eles fizeram? Pegaram o corpo e jogaram na sepultura de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o corpo do soldado morto caiu na sepultura, e o corpo morto tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu, irmão? O soldado ressuscitou. Irmão, que poder tremendo que esse homem tinha na vida dele. Aleluia! Elias deu oportunidade para ele escolher: o que queres que seja feito quando de ti eu ser tomado? E sabe o que Eliseu disse? Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse: você pediu uma coisa dura, difícil de ser feita, mas se você me ver ser arrebatado, Deus vai fazer isso na tua vida. Aleluia! Eliseu foi o profeta da porção dobrada do Espírito do Senhor, meus irmãos. Um homem cheio do poder de Deus, amém, igreja do Senhor. Um homem de muitos milagres. Você faz um comparativo de Elias e Eliseu. Elias dispensa comentário, mas olha Elias debaixo do pé do zimbro, dizendo: me mata, Deus. Olha Elias dentro da caverna dizendo: me mata, Deus. Olha Elias diante da rainha Jezebel, pegando os trapos dele e correndo para não morrer.
Elias desanimou, Elias desejou a morte, Elias, ele reclamava da solidão, ele dizia, só restou eu, não tem mais ninguém de crente, são todos uns crentes fajuta, o único profeta sou eu, não tem ninguém igual a mim, quer saber, me mata. Elias teve momentos de fraqueza, momentos de desânimo, momentos que desejou a morte. Mas Eliseu, em nenhum momento do ministério de Eliseu, ele demonstra fraqueza, ele demonstra desânimo, ele reclama. Por quê? Porque ele recebeu porção dobrada do Espírito, meus irmãos. Para nós encerrar aqui nessa noite, para finalizar aqui, sabe por que tu reclama muito? Porque você está bem vazio das coisas de Deus. Bem vazio. Quando eu vejo um crente que reclama muito, eu já sei. Está vazio. Ah, pastor, vou abandonar. Vou parar. Para mim chega. Não aguento mais. Ah, vou entregar. Vou desistir. Está faltando se encher da presença de Deus. Você está vazio. Se não está vazio, mas está faltando óleo. Se não está vazio, mas o depósito está precisando receber, né? A vida está precisando de mais graça, mais unção de Deus na tua vida. Você quer parar de reclamar? Vai na presença de Deus e te enche do Espírito Santo para você ver. Crente cheio do Espírito Santo, ele não desanima, meu irmão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo está preso. E Deus falou para Paulo que ele vai morrer. Ele podia estar chorando as pitangas lá, né? Poxa, Deus, morrer aqui, Deus, logo aqui, nessa prisão furreca, morrer na mão desses ímpios. Ah, me tira daqui, Deus, eu não aceito e tal. Sabe o que ele diz? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora me está reservada no céu a coroa da justiça que Deus dará àqueles que amam a sua vinda. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 12, sei padecer necessidade, sei passar fome, sei ter abundância, fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, você que diz que não pode, que não aguenta, quer entregar trabalho, quer desistir da obra, quer abandonar o trabalho, quer abandonar a obra de Deus, quer abandonar a família, quer abandonar a tua casa, não faça isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus, amém, meus irmãos. Quantos creem que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu vou ler aqui para nós encerrar aqui, irmãos. Vou ler Filipenses 4:13. Vou ler o 4:12, tá? Filipenses 4:12 e o 13. Olha só. Eu vou ler o 11 também. Filipenses 4, 11, 12 e 13. Ó. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém? Quem prestou atenção, Paulo diz, eu estou contente com aquilo que tenho. Você está contente com o que você tem? Não? É para estar feliz, contente. Você está contente com o que você tem? Pastor, estou insatisfeito. Não é a casa dos meus sonhos, não é o carro dos meus sonhos, não é a mulher dos meus sonhos, o marido dos meus sonhos, não é o trabalho. Não se contente. Primeiro você tem que se contentar com o que você tem. Amém? Está aqui, ó, Paulo, ó, já aprendi. Irmão, aprender. Será que Paulo aprendeu fácil ou Paulo aprendeu no dia a dia da vida dele? Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora, verso 12, ó. Sei estar abatido. Tu acha que crente todo dia está com um sorriso 3:15, irmão? Ah, pastor, estou muito abatido. Acho que não vou vir mais. Vai orar, irmão. Quem é que... Irmão, o mundo é de aflição, meu irmão. Irmão, tu está subestimando o diabo. Irmão, o diabo é nosso inimigo.
O diabo não dá mole. O diabo, ele trabalha 24 horas por dia. Eu estou acordado, ele está trabalhando. Eu estou dormindo, ele continua trabalhando. Então você está subestimando o diabo. Então Paulo diz, eu sei estar abatido. Sei também ter abundância. Tem crente, irmão, que quando ele está abatido, ele desvia. E tem crente que quando ele prospera, ele desvia. Então, às vezes, irmão, o abatimento, a dificuldade, tira alguém da igreja, e às vezes a prosperidade também tira alguém da igreja. Né? Então, veja, Paulo diz, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Quem sabe que Paulo passou fome? Leia na segunda carta de Coríntios 11, 24 a seguir. Irmão, um grande pregador como Paulo passou fome. Fome, passou frio, esteve nu. Tudo isso Paulo passou, mas não desistiu. Sabe, hoje nós queremos ser respaldados pelos homens. Faltou apoio dos homens, mas Deus não desampara, meu irmão. E outra, às vezes os homens não nos amparam porque não podem. Entenda que os homens têm limite. A gente tem que entender isso. Nem todo mundo vai estar do nosso lado todo dia, toda hora. Nem todos os problemas alguém vai poder me ajudar. Mas se as pessoas não podem me ajudar, eu tenho um Deus que me ajuda. Se as pessoas não podem estar comigo, mas eu tenho um Deus que está comigo. Então Paulo diz, eu estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Ao versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é muito usado fora do contexto, né? O pessoal pega 4,13, aí diz, não, meu amigo, você pode tudo naquele que fortalece, mas Paulo diz que sofre, passa fome, passa necessidade, e Deus ajuda ele a passar por essas situações. Amém? Então, meus irmãos, quando a gente está bem com Deus, irmãos, a gente não vê dificuldade em canto algum, né? Quando a gente não está bem com Deus, a gente começa a medir dificuldade, a gente mesmo começa a colocar obstáculo no caminho da gente. Tem crente, irmão, que ele que coloca os obstáculos, entenderam? Não é nem o diabo, a pessoa mesma. Querido, fé em Deus. Amém? A sunamita deixou o filho em casa, está tudo bem? Está tudo bem. Foi lá com quem podia ajudá-la e disse, olha, meu filho está morto. Eliseu vai lá, ressuscita o filho dela, devolve para a sua mãe a criança, e a alegria voltou a reinar naquela casa. E é o que Deus tem para mim e para vocês aqui nessa noite, irmãos. Amém? Louva Jesus com uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Vamos ficando de pé na presença do nosso Deus. Eu vou fazer a parte das ofertas. Se você trouxe uma oferta, pegue agora. Glória a Deus. Se você tem uma oferta, pegue agora. Vamos ofertar em nome de Jesus.